Democracia. Essa é uma palavra muito recorrente nos noticiários de hoje em dia. Vamos celebrar 30 anos da democracia brasileira, ou seja, da República Nova. Vamos defender e celebrar o Dia da Constituição Cidadã. Eu, inclusive, não acho nenhum exagero dizer que o que existe hoje é um culto à democracia, aonde, em muitos países, as pessoas dão mais importância para esse sistema político do que para a religião organizada. E também existe, é claro, as pessoas que vivem insistindo de que a democracia está em vertigem, ela está ameaçada e nós precisamos defender ela. Por exemplo, nós precisamos assinar a cartinha pela democracia para defendê-la da extrema-direita brasileira que ameaça ela. Ou então, a AfD está ameaçando a democracia alemã. Salvem a democracia alemã do bicho-papão que é a direita alemã. Mas agora, se você for ver quem é que está sendo acusado de ser uma ameaça para a democracia, você vai ver que são justamente aquelas pessoas que ameaçam o consenso liberal do Ocidente. Enquanto que aquelas pessoas que mais insistem que nós temos que defender a democracia que está supostamente ameaçada são justamente quem está no poder. Então, assim, será mesmo que a democracia realmente é o melhor sistema? Ou, no mínimo, o pior sistema, exceto por todos os outros que já foram tentados? Vamos descobrir hoje. Lembrando que nesse vídeo eu não irei falar o que você quer. Você não vai ouvir o que você quer aqui, mas sim aquilo que você precisa ouvir. E eu não ligo se eu for cancelado ou se eu for perseguido depois desse vídeo, tá? O meu compromisso é com a verdade e não com a popularidade, ok? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A primeira coisa que nós devemos nos perguntar é: será que o sistema que nós vivemos hoje realmente é uma democracia? Bem, em primeiro lugar, nós precisamos entender de onde vem o termo democracia, ok? É um termo que vem do sistema de governo da antiga Atenas, o governo do povo. Demos é o povo, né, a galera da cidade, enquanto que kratia é poder, ou seja, poder do povo, governo do povo. Ou seja, em teoria, o sistema que nós vivemos é o sistema da antiga Atenas, é o sistema em que os antigos atenienses viviam. Todavia, se você for analisar com seriedade e principalmente com honestidade intelectual, você vai ver que o sistema no qual nós vivemos hoje tem mais diferenças do que semelhanças com o sistema que os antigos atenienses tinham em Atenas. Ao contrário de hoje em dia, onde os membros da legislatura e o chefe de Estado eles são eleitos pela população, na antiga Atenas eles eram sorteados, né, para manifestar a vontade dos deuses gregos, né? E mesmo se você pensar sobre uma lógica laica ou então cristã, isso até que faz sentido, até porque você sortear o governante impede que ele se perpetue no poder para sempre, ou então a mesma coisa pode ser aplicada para um deputado, um vereador, enfim, para um membro da legislatura. Ele vai ser sorteado, ou seja, ele tem grande risco de perder o mandato. Já no próximo sorteio, eleições para cargos até existiam na antiga Atenas, só que eles eram apenas para cargos que necessitavam de alguma experiência, como por exemplo, cargos no exército. Outra diferença marcante entre a democracia ateniense e a democracia liberal ocidental é que, enquanto que na antiga Atenas o voto era direto, ou seja, todos os cidadãos poderiam votar livremente para decidir sobre leis e guerras e essas coisas, hoje em dia quem decide sobre isso são deputados, são senadores, são vereadores eleitos pela população. Por fim, essa história de sufrágio universal não existia na antiga Atenas, né? Isso é bastante engraçado, até porque se um país hoje em dia não tiver o sufrágio universal, ele tem grande risco de não ser considerado democrático, enquanto que na antiga Atenas, que foi aonde o termo democracia surgiu, você não tinha sufrágio universal. Enfim, de qualquer forma,
Para você ter o direito ao voto na antiga Atenas, você tinha que ser homem, ou seja, a mulher não podia votar, e você tinha que ser também de uma certa classe social, né, de um certo status social, e você precisava, além disso, ser nascido em Atenas com pai e mãe ateniense. Ou seja, seria impossível, na antiga Atenas, imigrantes do outro lado do mundo que se mudaram para Atenas decidirem o destino do país, né, ou da cidade, no caso de Atenas, né, que não é um país, era uma cidade-estado. Muito diferente do que ocorre em países com altos índices de imigração, como Reino Unido, França e Estados Unidos, aonde imigrantes de segunda ou terceira geração mudam completamente o destino de uma nação, contrariando a vontade dos locais, contrariando a vontade dos nativos. E o que acontece com a democracia liberal ocidental para ela ser tão diferente do sistema que havia na antiga Atenas é o simples fato de que ela não é um Ctrl-C, Ctrl-V da antiga Atenas. Ela não é baseada na antiga Atenas, mas sim nos ideais do iluminismo, né? Como igualdade perante a lei, liberdades individuais, governos eleitos, consentimento dos governados e etc. Separação dos poderes e por aí vai, né? É baseado na filosofia iluminista. Hoje, para um país ser considerado democrático, não basta ter um governo apoiado pelo povo ou então eleito pelo povo. Não. O país tem que ter sufrágio universal, separação entre os poderes, um sistema de pesos e contrapesos e, ao menos no papel, liberdades como liberdade de expressão e liberdade religiosa. E apenas assim o país pode ser considerado democrático, digamos assim. Mas agora, ignorando o que está no papel, ignorando os princípios do iluminismo e definindo democracia como ela teve no seu sentido clássico da palavra, né, que é de ser um governo do povo, para o povo e pelo povo, será mesmo que nós vivemos sobre uma democracia? Ou será que nós vivemos sobre uma coisa diferente? Obviamente, nós vivemos sobre uma coisa diferente, se você for analisar o que está por trás dos panos, o que está realmente influenciando a política. Quem realmente detém o poder, que não é o seu presidentezinho, o seu primeiro-ministrozinho, o seu deputadinho que você vota, né? Ele não obedece você. Ele obedece uma coisa muito maior do que ele. Por trás da fachada democrática de países como Inglaterra, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, França, enfim. O que existe é um emaranhado de lobbies bilionários. São governos submissos a agendas internacionalistas, globalistas e corporativas que são defendidas não pelo povo, mas por elites econômicas e políticas. E em muitos casos também, é claro, de burocratas não eleitos pela população. Ou você acha que existe algum motivo para eles terem legalizado o aborto na Colômbia, mesmo a maioria dos colombianos sendo contra a legalização dele, ao menos na maioria dos casos? A mais pura verdade sobre essa galerinha do establishment que se diz defensora da democracia é que eles só defendem o poder do povo até a segunda página. Porque a partir do momento em que a opinião pública passa a ir contra a cartilha progressista ou então globalista deles, eles vão completamente contra o povo e vão fazer de tudo para limitar o poder da população. Ah, eu já ia me esquecendo das ordens iniciáticas e certos grupos que possuem pouca expressividade na população no geral, mas no governo possuem total influência, que influenciam sim as decisões do governo, como as lojas que não são as americanas. E o fato de, mesmo em países ditos democráticos como Brasil e Estados Unidos, as elites terem mais poder real do que o povo no geral, é explicado pela teoria das elites, de um filósofo italiano chamado Vilfredo Pareto. Pense bem, na Revolução Francesa não foi realmente o povo francês que derrubou a monarquia, mas sim a burguesia francesa, além, é claro, de alguns elementos da aristocracia francesa, que estavam descontentes, com ela. Para Vilfredo Pareto,
o poder não está nas mãos daqueles que são mais numerosos, mas sim daqueles que têm mais força, ou seja, daqueles que possuem mais dinheiro, daqueles que possuem mais instrução, daqueles que possuem mais influência, né? E apesar do nascimento da internet e a criação de mídias alternativas, né, que não são controladas pelo status quo, terem facilitado a derrota das elites liberais metacapitalistas, como eu já mostrei em um vídeo inteiro no meu canal, isso não muda o fato de que elites sempre existiram, de que elites sempre existirão e de que uma elite não pode ser derrubada por ninguém, exceto por outra elite, né? Por exemplo, se nós quisermos derrubar a oligarquia que tomou conta da nossa civilização, nós vamos ter que nos tornar uma nova aristocracia, uma nova intelectualidade. Nós não podemos ficar no sofá o dia inteiro na internet. Não, a gente tem que se tornar uma nova elite para combater as velhas elites. E é uma grande black pill saber disso, que a democracia nunca vai existir. A democracia plena é uma mentira, ela nunca existiu em lugar nenhum e nunca vai existir. Mas agora, ignorando tudo isso que eu falei e fingindo que nós realmente vivemos em uma democracia onde o poder pertence ao povo, onde o supremo é o povo, certo? Isso seria bom mesmo assim? Bem, Sócrates, que nasceu, cresceu e morreu na democracia ateniense, discordaria radicalmente disso. Apesar de Sócrates ter vivido num período da democracia onde o poder era exercido sem a necessidade de representantes, Sócrates ainda assim preferia a aristocracia e a monarquia à democracia. Vejamos o que ele diz com a sua alegoria do navio. Imagine que você vive em um navio, que você é um tripulante de um navio, e que, de repente, o capitão desse navio acaba morrendo e vocês decidem fazer uma eleição para decidir quem é que vai governar o navio, quem vai ser o novo capitão, né? De um lado você tem o filho do comandante do navio, que morreu, né? Que possui experiência herdada do pai, que sabe analisar as constelações e as direções, né? Enfim, que sabe comandar um navio. E do outro lado você tem um grande charlatão, um vendedor de doces. É um cara que não tem experiência alguma, mas que é um cara super popular, é um cara que agrada a todo mundo com os doces que vende, e que, portanto, é o cara mais querido para ser o novo capitão, né? Ou seja, é o cara com maior chance de ser eleito. O filho do capitão, morto, ele é o cara mais preparado para comandar o navio, mas o favorito das pesquisas é o vendedor de doces. E quem é que vai ser eleito vai ser o vendedor de doces. E esse é o maior problema da democracia. A democracia é o poder, é o governo do povo. Mas o povo não só é ignorante, mas também é covarde, fraco e muito fácil de manipular. E ele sempre vai tentar buscar as soluções mais confortáveis e simples, né? Mesmo que o problema a ser resolvido seja gigantossáurico. E detalhe, se em uma metrópole da antiga Grécia, Atenas, que foi o berço da civilização ocidental, que deu origem a inúmeros pensadores importantes, como o próprio Sócrates, já era um problema a população ser manipulada e fazer decisões erradas, imagine agora em um país que é lar da cultura do ri, levei vantagem. Um país de massas completamente proletarizadas e imbecilizadas como o Brasil. É como já bem dizia João Figueiredo, um povo que não sabe nem escovar os dentes não está preparado para votar. Tá, Pedro, mas esse exemplo aí de Sócrates só se aplica à democracia direta e nós vivemos em uma democracia representativa. Ok, vou mostrar mais um exemplo dado por Sócrates.
Imagine que um médico que preza pela saúde das pessoas decide disputar um cargo com um cozinheiro que preza pelo prazer das pessoas. O médico, ele sabe que certos alimentos engordam e fazem mal para as pessoas e pretende incentivar a alimentação saudável. Enquanto que o cozinheiro, ele preza apenas pelo paladar e pela refeição das pessoas, sem se importar com as consequências. Quem você acha que vai ser eleito para fazer parte do governo, né? Quem que você acha que vai ser eleito vereador, digamos assim? Vai ser o cozinheiro, né? E Sócrates até diz, né, que existe até possibilidade do médico acabar morrendo de fome, do quanto que ele seria humilhado perante ao público se ele tivesse que disputar o poder com o cozinheiro. Me lembra até um caso que houve no ano de 1989 em um certo país tropical da América do Sul, aonde nós nascemos, crescemos e vivemos atualmente, aonde um ex-médico do exército com especialização em diversas áreas teve que disputar a presidência com um jovem oligarca que só tinha o charme e não tinha experiência nenhuma. O ex-médico do exército evidentemente era mais bem preparado e mais bem intencionado, todavia ele não tinha retórica, ele não tinha o charme, enquanto que o jovem oligarca, ele conquistou o coração do eleitorado feminino que estava sem votar para presidente há mais de 20 anos. Resultado, a participação eleitoral daqueles que votaram no ex-médico do exército foi ridícula, enquanto que o jovem oligarca foi eleito no segundo turno, que ele teve que disputar com um cara que nem sequer sabe escrever e ler direito. Ou seja, em resumo, a democracia liberal e a República Nova fracassaram e nunca foram boas para começo de conversa. Tá, mas, Pedro, qual seria a alternativa para a democracia liberal? Bem, o Tiago Saquarema já fez um vídeo inteiro enorme a respeito da monarquia tradicional, que é muito bom, que é uma boa alternativa à democracia liberal. E eu também já fiz um vídeo a respeito da monarquia tradicional, apesar de que eu não me aprofundei em muitos assuntos, e esse vídeo tá merecendo mais do que nunca um remake. Outra alternativa, e dessa vez proposta por Plínio Salgado, e uma alternativa bastante irônica, se podemos dizer assim, seria a democracia orgânica. A democracia onde as pessoas não são representadas por partidos políticos e por oligarcas que controlam esses partidos políticos, mas sim pelas corporações de ofício, né, que representam as pessoas de acordo com a profissão. Isso poderia dar certo, apesar de eu ter um certo ceticismo de qualquer governo que tem democracia no nome. E só para encerrar, aqueles que acham que a democracia evita a tirania, bem, segundo Platão, uma monarquia ou uma aristocracia, quando se corrompe, ela se torna uma timocracia onde eles priorizam as honrarias militares e as posses, com a timocracia eventualmente se degenerando em uma oligarquia, que é um governo onde as pessoas só se importam com dinheiro, e o povo eventualmente faz uma revolução para derrubar a oligarquia e instaurar uma democracia, um governo do povo. Afinal, nós, o povo, somos melhores que os oligarcas. Tá, só que a democracia, que é um sistema de governos marcado por liberdades excessivas e igualitarismo excessivo, acaba gerando caos. E em meio ao caos, surge uma figura messiânica que promete salvar tudo. E é aí que os tiranos nascem. Ou seja, segundo Platão, a democracia não previne a tirania, ela causa tirania. Mas você não deve estar se lembrando de nenhum tirano que foi eleito, certo? Bem, Hugo Chávez foi eleito, Daniel Ortega foi eleito, inclusive o Adolfinho foi eleito. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, dar like, compartilhar e ativar o sininho, né? Espero que vocês tenham uma ótima semana aí. Deus volte!